Oi, gente, meu nome é Cláudia Lima e eu sobrevivi a um relacionamento com um psicopata. Como em todo vídeo, eu gosto de explicar que eu não tenho a intenção de expor pessoas ou diagnosticar pessoas, mesmo porque diagnóstico só um profissional da área da saúde mental pode dar, um psiquiatra, um psicólogo. A minha intenção é contar a minha história para que pessoas possam entender que elas possam estar em um relacionamento abusivo e achar meios de sair disso. E não quer dizer que eu não seja a favor, eu sou a favor de casamento, de amor, de relacionamento. O que eu não sou a favor é de um relacionamento tóxico. Aqui a gente vai falar de uma coisa interessante que eu li no livro da Júlia Barani e acabou acontecendo. Você vê que tudo se confirma, né? A teoria com que você viveu na prática, com que eu vivi na prática, né? Que ela fala sobre a percepção dos animais quando a pessoa não tem um caráter legal, que o animal sente. Então conta essa história sobre isso. Eu tinha um cachorrinho na época, né? E esse cachorrinho era um bichinho muito amável. E ele era muito carinhoso com todos da família. Então, todas as pessoas que vinham em casa, ele cedia aos carinhos, ele sempre brincava com todo mundo, né? Então, assim, ele nunca foi um bichinho arisco com ninguém, né? E aí, chegou um dia que eu tive a percepção de que ele chegou e ele se escondeu. Aí eu já fiquei atenta com aquilo. E aí um dia ele simplesmente chegou de carro na frente da minha casa e nem chegou a entrar na minha casa. E quando eu vi, o meu cachorrinho ele tinha se escondido embaixo do sofá. E aí e ninguém conseguia tirar ele dali enquanto ele estivesse ali, ou próximo, né? Ele não precisava nem entrar na minha casa. Né? E sem eu falar nada disso, a nossa mãe também tinha tido essa percepção. Uau. E aí ela fez esse comentário comigo: nossa, você não acha estranho isso? E aí eu realmente percebi que ele tinha uma sensibilidade de alguma coisa que incomodava também ele. No primeiro momento eu falei: nossa, será que ele algum dia machucou ele, chutou, sei lá, fez alguma coisa, né, de ruim pra ele? Que pode ter sido também. Que pode ou ter uma sido coisa também. ou outra, né? Ou ele machucou, ou então realmente ele sentia, né? Exatamente. O meu sobrinho de pelo sentia. Que ele era muito fofo mesmo, né? E como era a relação dele com você? Sendo que desde o início você percebeu tudo e com certeza ele também percebeu que você estava sentindo o que estava acontecendo, que você não acreditou totalmente nele. Então, qual que era a relação de vocês dois esse tempo todo? No primeiro momento, eu tive a sensação de que ele também usava da mesma conquista que ele usou com você, ele usava com as pessoas da família e principalmente comigo, porque eu era uma pessoa muito próxima de você. Então ele sabia assim que eu ia estar presente no relacionamento de vocês. Então ele tinha que me conquistar. Então ele tentou, né, com a lábia dele, com o comportamento dele, tentou me envolver também naquela sedução inicial que ele teve com você, né? Então isso. E eu, a princípio, não querendo julgar, até tentei ceder a essa sedução, mas tinha algo maior que me incomodava. Então mesmo assim, eu continuava com o pé atrás, desde o início, né? Porque eu ficava de olho, na verdade eu não queria ver você sofrer de jeito nenhum, né? E eu sabia que você estava extremamente envolvida com a criação do seu sonho de família. Né? Então, só que daí depois eu fui percebendo que ele
tava vendo, até quando eu falava alguma coisa pra ele, né? Ou quando eu fazia algum comentário, ele começou a perceber que eu tava tendo uma sensação diferente em relação, acho que, ao comportamento dele, essas coisas. E aí ele acabou, eu vi que ele começou a me desafiar um pouco. Ele me desafiava com olhares, ele me desafiava com palavras, com frases, né? Porque quando eu falava alguma coisa, de repente, para poder te alertar de algo, ele ia lá e falava alguma coisa por cima e tipo olhava, tinha um olhar para mim diferente, querendo dizer assim, eu sou a palavra final, né? E é em mim que ela vai acreditar. Sim. Então assim, não adianta você fazer qualquer tipo de comentário que eu vou conduzir isso da maneira que eu quero. Entendeu? E ele conseguia isso, naquele momento ele conseguia isso. E isso era coisa também que começou a me deixar muito nervosa, né? Eu comecei a ficar muito ansiosa, mais ainda em tentar desvendar tudo isso para poder alertar você e abrir seus olhos, né? Sim, na verdade o psicopata ele age dessa maneira, ele não somente seduz a vítima, mas ele precisa também seduzir quem está em volta, para não atrapalhar os objetivos dele. E outra coisa que o psicopata ama é ter esse poder sobre a vítima, e ele perceber, por exemplo, que você estava tentando me contar e que eu não acreditava, que eu acreditava em tudo que ele me falava, nas desculpas dele. Ele sente um prazer imenso em ter esse poder. A gente fala assim no canal aqui sempre, né, que os objetivos do psicopata é dinheiro, status e poder também, né, diversão. Então uma das coisas é o poder. Então realmente isso acontecia, ele devia sentir um prazer muito grande em perceber que eu não acreditava, né? E falando nisso, a gente viveu uma situação muito desagradável, que foi acho que a única vez na nossa vida que a gente ficou alguns meses sem se falar. Sim. Por conta disso, foi muito, muito chato, muito triste, né? Porque a gente realmente é uma família muito unida. E assim, porque você tentou me contar e eu não estava preparada para ouvir aquilo ainda e acreditar. Então, eu preferi acreditar que você estava enganada com relação a ele. Não é que eu não acreditei em você, porque eu sei que a gente não tem o costume de mentir na nossa família, né? Mas assim, eu acreditei que você estaria enganada a respeito dele, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa situação de você tentar me avisar e eu não acreditar. Essa foi a situação, para mim, mais delicada nesse momento todo, assim, né? Porque já tinha, na verdade, anos que você tava com ele. Então, assim, eu já tava com aquilo me consumindo há anos, porque eu queria, de qualquer forma, provar pra você que aquele relacionamento não era pra você. Que tudo aquilo que você sonhava, que você estava acreditando que pudesse acontecer na sua família, que não ia acontecer, né? Então, aquilo já estava me consumindo. Eu já estava muito aflita com aquilo. Então, eu posterguei, procurei provas para poder mostrar realmente para você, né? Que uma situação que ele tinha dito para você era mentira, né? Eu consegui, na verdade, até a prova daquilo. E aí eu falei, não vou buscar mais nada. Eu queria de qualquer forma te alertar, então eu peguei aquilo e fui com toda a minha coragem acreditar que você realmente ia abrir os olhos com aquela prova. Sim. Naquele momento você acreditou em mim. Então não tenho dúvida que você tenha acreditado em mim, né? Mas o que acontece? Mais uma vez, ele conseguiu chegar depois e com todas as palavras dele, né? Todas as mentiras dele, mostrar uma inverdade para você, né? Que ia sobrepor a minha prova. E aquilo, de qualquer forma, como você queria acreditar muito ainda, né?
que eu pudesse estar enganada. Então aquilo de qualquer forma, para você, foi uma prova de que você queria me mostrar também de que eu estava enganada também, né? Mas foi uma maneira tão assim agressiva que ele fez, né? Com que a gente tivesse um impasse ali, uma divergência naquela informação, que você, naquele momento, eu acho que também acreditou no que ele queria também provar, de que eu queria fazer de tudo para atrapalhar o relacionamento de vocês. Sim. E foi ali que realmente impactou e que a gente acabou ficando sem se falar durante um tempo. Sim, e que é uma tática deles também. O psicopata, ele prefere isolar a vítima, porque principalmente das pessoas que estão tentando alertar a vítima, ele vai isolar. Quanto mais isolado, mais fácil para ele atuar. Segunda coisa, o psicopata é um ator. Ele é um ator, ele chora, ele te convence, sabe? E as pessoas que não mentem, que não têm esse costume, acreditam que ele tá falando a verdade, né? Então, assim, o tempo todo. E outra coisa, ele conta meias verdades misturada com mentira e você fica realmente, você tá naquele furacão, você fica confusa, porque ele consegue te provar com um pouco de verdade misturado com a mentira. Então é uma tática que realmente é muito difícil para a vítima, né? E também para quem está assistindo de fora, com certeza, né? Sim. Agora, para concluir, eu queria te perguntar o seguinte: qual foi a sensação quando você realmente viu que eu tinha me libertado desse relacionamento e tinha enxergado finalmente que ele tinha transtorno, né, de personalidade e que eu não iria mais voltar atrás? Qual foi a sensação para você? Para mim ainda, né, foram anos pela frente ainda de sofrimento, não só meu, mas da minha família também, porque a gente já sabia que ele não era a pessoa para você, a gente já sabia que tudo que ele falava e tudo que ele fazia era mentira, né? E mesmo assim, ele ainda voltou e tentou mudar essa imagem, né, com você. E cada vez que aquilo, que a gente percebia que você estava acreditando em alguma coisa, aquilo machucava demais a gente, né? E teve coisas assim que aconteceram durante a nossa vivência toda aí desses anos, né? Que eu também, você me perguntava e eu nem te falava, né? Porque eu tinha medo de você não acreditar em mim, né? E atrapalhar mais uma vez a minha relação com você, minha relação de irmã, minha relação de amor, né? Que eu tinha com você. E pra mim, quando você realmente me ligou, me pediu perdão e falou pra mim que você estava enxergando tudo aquilo que eu tentei te falar de alguma forma, né, durante todo esse tempo, e que os outros irmãos também, né, tentaram te alertar, porque nesse momento já estava todo mundo envolvido, né, para poder realmente te tirar disso, né. Então aquilo para mim também foi libertador. Sim. Para mim foi libertador, foi tão libertador que eu me senti extremamente confortável em falar todos aqueles sentimentos, né, e aquelas sensações que eu tinha, aquelas sensações de angústia, de medo, e eu consegui falar também tudo aquilo para você. Para mim foi assim um alívio enorme, né? E aí eu realmente assim percebi que a nossa família estava realizada também com isso, porque a gente percebeu em você a sua mudança de comportamento, a sua mudança, você ficou mais bonita, você ficou sorridente novamente, você parece que tiraram preocupações de cima de você, que você andava meio pesada, né? E isso tudo ficou mais leve. Então, assim, toda a nossa família teve essa percepção. Sim. Então, pra gente também, assim, foi tirar um peso das costas e a gente poder falar com tanta naturalidade realmente do que todo mundo estava vendo. Isso foi
Muito bom, né? Sensacional. É aquela frase, né? A verdade liberta, né? Sim. Então a gente foi liberta pela verdade. E para mim, eu trouxe até você aqui, porque foi surpreendente enxergar quando a gente sentou para conversar e que eu percebi o que eu tinha vivido. Foi surpreendente ver o seu lado da história, a sua visão da história. Por isso que eu te trouxe aqui, porque quem está no olho do furacão, a vítima, ela não enxerga muitas coisas. Então foi incrível assim ver cada detalhe que você contava que eu não tinha percebido, nossa, eu não vi isso. Então a gente está aqui, né, com a cara e a coragem aqui, se expondo dessa maneira, é para ajudar outras pessoas, para que não passem pela mesma coisa, que elas consigam enxergar. Quem sabe esse vídeo se chegar a uma pessoa e libertar uma pessoa, nosso trabalho já vai estar ótimo, não é verdade? Sim. E aí, para finalizar, que conselho você daria para famílias, né, que estão passando, vendo algum ente querido sendo abusado? Qual conselho você daria? Um conselho. Bom, primeiro, eu quero dizer que vocês não desistam da sua vítima. Por quê? Porque o amor que a gente tem por eles, eu acho que é uma base, né, da gente tentar realmente conseguir libertar eles dessa situação e que realmente eles tenham o nosso apoio, não só durante todo o período que ele esteja realmente dentro desse relacionamento abusivo, né? Que eles tenham o nosso apoio, o nosso carinho, entendeu? A nossa atenção também, para que eles possam ter confiança também de passar pra gente o que eles realmente estão sentindo, porque com aquilo também a gente vai conseguir ter coisa suficiente para tentar tirar eles dessa situação, né? E para que eles, quando eles saiam dessa situação, para que eles tenham um apoio da família também. Porque em momento algum a gente pode desacreditar neles, porque eles são vítimas. Então a gente tem que realmente ter certeza de que eles estão acreditando naquilo, mas que aquilo tudo é uma mentira. Não eles que são uma mentira, né? Sim. E é interessante você falar, né? Você falar vítima, né? Então, assim, eu até coloquei um post desse, não sei se vocês viram no Insta, né? Que eu sou vítima, mas eu não sou vitimista. Eu sei que eu tive uma parcela de responsabilidade no que aconteceu. A minha parcela era não me gostar, não me valorizar, aceitar migalhas de um relacionamento. Então, assim, essa foi a minha parcela. E eu tive que reconstruir isso depois que eu terminei esse relacionamento, né? Então, eu fui uma vítima, mas eu sei que existe uma parcela de responsabilidade minha, né? E eu agradeço a sua participação, foi ótima e eu acredito que a gente vai ajudar muita gente por aí. A gente está se expondo aqui para ajudar os outros mesmo. Tá bom? Fico feliz com isso. Obrigada. Muito obrigada por vocês que estão nos acompanhando. E eu já estou tendo um retorno muito bom das pessoas, principalmente no Instagram, me procurando, pedindo ajuda, e a gente pode acolher, pode dar informações de onde essas pessoas podem procurar ajuda. Então eu já estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo. E eu sou amada, por isso eu sobrevivi. E não se esqueçam de acionar o sininho, se inscrever, dar um like e compartilhem com pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. O que você tá apontando pra minha cara, louca? É que eu tenho que estar olhando pra você, eu tô olhando porque pra a Tia Cláudia tá olhando pra mim, Olha pra meu. mim. Ah, desculpa. Aqui, olhando assim, ó. Eu aqui, ela aqui, ó. Pra mim, ó. E eu assim, o que ela tá apontando? Vai. Ela fica olhando. A Bárbara, ela tem um tique. Ela fica assim, ela começa a regalar o olho ali pra gente. É difícil. E a gente assim, ó, tentando olhar pra câmera, fica assim, ó. É difícil não chamar a atenção. tipo, que merda que a gente fez, né? Ela tá lá assim, ó, se contorcendo atrás da câmera. Parece que você tá tendo uma conversa. E a gente fica assim, ó. Aí eu fico meio com medo, assim, tenho que agir, entendeu? Se eu paro, se eu continuo, o que eu faço?